Para o primeiro bloco do programa de hoje, eu chamo aqui os nossos convidados. Os desembargadores Oséias da Viviana e Nelson Calandra, aposentados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e a presidente da Associação Paulista de Magistrados, juíza Vanessa Mateus. Doutora Vanessa, seja bem-vinda ao nosso programa. Como vai a senhora? Como vai, Pedro? Muito obrigada. Sou sempre muito bem recebida aqui no programa de vocês. Aproveito já dar meu boa tarde ao doutor Calandra, nosso eterno presidente, ao doutor Oséias, que nos brinda aqui com a sua sabedoria, a sua experiência no programa de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde também especial a Roger Palme Duarte, que está aqui na coordenação dos trabalhos técnicos, recebendo todo o áudio que chega dos nossos convidados. Como vai, doutor Oséias? Tudo bem? Bem, obrigado, Pedro. Cumprimento a doutora Vanessa. É sempre uma alegria tê-la conosco. O doutor Calandra, que é o nosso decano, queridíssimo. E a você, Pedro, um grande abraço. E ao Roger Palma também, com a sua assistência técnica. Um grande abraço a ele. Quem está conosco também aqui no controle das imagens é o Kedes Dias. O doutor Calandra está chegando aqui para o seu destaque inicial do programa, que teremos nesse primeiro bloco, para conversar sobre assuntos ligados à magistratura e também assuntos quentes do momento que estão dominando o noticiário. Doutor Calandra, como vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Linha Direta. Boa tarde ao Roger, ao Kedes, que nos ajuda aí na parte do Pedro, ao Zé, a cura dele, né? Porque teve Covid, está aí forte, bonitão, graças a Deus, né? A doutora também já passou por esse trecho, muitos de nós, alguns perderam, e a maioria disso graças à política de vacinação implantada no Brasil, campeão de vacinação no mundo inteiro. Às vezes ter aí um retardo, né, na vacinação, algumas divergências científicas, mas isso é próprio de uma pandemia, uma situação tão calamitosa como essa. Queria saudar a minha presidente Vanessa Mateus, dizer que nós temos unanimidade em relação a Vanessa Mateus, foi reeleita presidente da nossa Associação Paulista de Magistrados, e quase que por unanimidade. E ela tem cumprido um papel muito importante ao Brasil, servindo a magistratura brasileira e procurando inspirar cada um de nós que estão aqui na trincheira recuada, como aposentados, e aqueles nossos colegas que batem nas várias frentes de batalha hoje. Queria também saudar o nosso Supremo Tribunal Federal pela abertura do ano judiciário, o Superior Tribunal de Justiça também, lá com o ministro Humberto Martins, nosso querido Tribunal de Justiça, agora dirigido pelo nosso entrevistado Ricardo Maíra Naff, e eu queria até propor, nesse que nós vamos para o diálogo, a palavra inicial da nossa presidente, para nos falar o que o Judiciário fez ao longo da pandemia, o que especialmente em São Paulo, se é que ela tem disponível os números, né, do Tribunal de Justiça. Nós fizemos em matéria de modernidade, de computação, essas novidades que foram implantadas. Eu sei que o tempo é muito curto, mas nosso presidente pode falar um pouquinho, porque todos os grandes episódios da magistratura paulista, elogiada por muitos e criticada às vezes por alguns, foram cravados com sangue, suor e lágrimas. Não há outra maneira de pavimentar esse caminho que nós temos feito, a atuação da Escola Paulista da Magistratura, enfim, ela poderá discorrer melhor. É preciso que alguém diga o que o Judiciário tem feito nesse país. Só dizem que nós estamos pedindo aumento, não dizemos.
Pois é. Calandra, só um minutinho, doutora Vanessa. Eu vou só fazer uma ligação para o doutor Calandra, avisá-lo aí, que a gente vai fazer uma ligação por telefone, porque o áudio dele está picotando um pouquinho, talvez não haja compreensão aí dos nossos ouvintes. Enquanto a doutora Vanessa vai trazer os seus comentários aí sobre a fala inicial do doutor Henrique Nelson Calandra. É isso, acho que o doutor Calandra tocou num ponto importante. A magistratura, nesses 2 anos de pandemia, arregaçou as mangas e não ficou um único dia sem trabalhar. Quando todos os fóruns foram fechados, imediatamente os tribunais de justiça se reorganizaram, ao menos aqui em São Paulo, em menos de uma semana, a gente já tinha sistema hábil a que todos os magistrados e servidores trabalhassem de forma remota e tocassem os processos. Em pouco tempo, o retorno aos fóruns foi gradual, para que os físicos também pudessem ter andamento. Obviamente, eles foram muito mais prejudicados do que os digitais, mas os digitais hoje já são a grande maioria. As audiências foram realizadas, estudou-se e criou-se a possibilidade de fazer audiências online. Os advogados hoje são recebidos com muita rapidez. Então, o advogado manda um e-mail, pede para falar com o juiz já manda um link, já recebe o advogado imediatamente ou na data agendada. Não teve prejuízo para as urgências, não teve prejuízo para o andamento do processo, não teve prejuízo para a realização de audiências. No último programa em que eu aqui estive, eu trouxe os números comparativos. Nós fizemos mais audiências num mês que nós estávamos 100% remoto, do que comparado com o mesmo mês de 2 anos atrás, em que nós estávamos 100% presencial. Os atos processuais praticados foram em maior número, seja no primeiro, seja no segundo grau. Houve maior número de sentenças, maior número de acórdãos, maior número de atos praticados, de decisões proferidas, de audiências. Nós não perdemos em nenhuma área que se possa fazer comparação de números. E eu não estou fazendo comparação de números, de meses dentro da pandemia. Eu estou fazendo comparação de números enquanto a gente estava 100% presencial e com números de quando a gente estava na pandemia. Então, o judiciário não deixou a desejar. Nós só implementamos a produção. Se discute sobre a necessidade de voltar, e eu não tenho dúvida de que não é válida e que nós voltaremos. Agora, não é mais possível que se espere voltar ao sistema anterior quando a gente viu que o sistema remoto traz muita agilidade. É óbvio que, como tudo na vida, ele tem que ser sopesado. E a gente está trabalhando, o judiciário está trabalhando para atender da melhor forma. Agora, o doutor Calandra falou, dizem que a gente só pede aumento. E ele está falando isso porque essa semana repercutiu muito a visita da Renata Gil, nossa presidente da MB, ao ministro Luiz Fux, que levou leito de recomposição do subsídio. Pedro, se você me der mais 2 minutos, eu acho que tem algo a ser dito sobre isso, que a gente ficou muito chateado com essas manifestações. Eu acho que a pergunta que a gente tem que sempre fazer é qual é o poder judiciário que nós queremos. Quem são os juízes que nós queremos? Nós temos hoje aqui uma série de carreiras jurídicas, que recebem mais do que a magistratura. A gente tem hoje carreiras que atingiram o mesmo teto da magistratura, mas recebem, por exemplo, honorários. Nós temos carreiras que não têm teto, que recebem o valor dos custos cobrados, por exemplo, numa atividade explorada, e não tem teto. Outras carreiras que recebem o mesmo teto da magistratura e ainda recebem, por exemplo, honorários que são perseguidos. Então, hoje, a magistratura está longe de ser a carreira em que mais se recebe. E quem são os juízes que a gente quer para a carreira? Eu acho importante que se diga, porque tem gente que acha que a gente tem uma recomposição da inflação todos os anos e vai pedir aumento. Isso não é verdade. O judiciário não tem recomposição salarial há muitos anos. Desde 2006, a gente perde para a inflação todos os anos. O déficit hoje é de 45% do subsídio de 2006. Se a gente pegar o menor índice inflacionário, que é o IPCA-E, o déficit é de 80%. O último reajuste... Para que a magistratura tenha 1 centavo de aumento, a magistratura tem que mandar um projeto de lei que tem que ser aprovado pelo Congresso Federal.
sancionado pelo Poder Executivo. A gente não tem um centavo sem uma lei específica. E a última lei que foi aprovada nesse sentido foi em 2018. Ou seja, nos últimos 4 anos, não há um centavo de reajuste. E nos últimos 4 anos, o menor índice inflacionário mostra uma inflação superior a 20%. Isso significa, ao fim e ao cabo, uma perda salarial de pelo menos 20% nos últimos 4 anos. E aí vai se argumentar, mas já ganha muito. Eu não vou ser hipócrita de dizer que o salário, o subsídio do Poder Judiciário é um subsídio ruim. A gente vive num país em que as pessoas ganham muito mal, muito mal. Então, comparado com qualquer outro parâmetro que se utilize, pode parecer que não é. Agora, você não atualizar isso com a inflação significa que você vai diminuindo este salário ano a ano. E uma diminuição de 40%, obviamente, torna este poder de compra menor. Então, o que o doutor Calandra menciona, quando falam que só falam disso, é porque o que a Associação dos Magistrados Brasileiros foi fazer no STF foi pedir nada mais, nada menos do que a recomposição da perda inflacionária. Nada mais do que isso. Não se pediu um centavo de aumento. Aliás, não se pediu sequer a recomposição integral. Pediu a recomposição parcial inflacionária. E me parece muito justo que, se a gente quer uma magistratura altiva, independente, uma magistratura, uma carreira atraente que atraia os melhores profissionais, a gente não pode achar indesejado que se busque, ao menos, a recomposição inflacionária. Porque o Poder Judiciário, ele é muito bom em acolher os direitos dos outros. Se você tiver um funcionário há 4 anos sem uma recomposição inflacionária, ele vai bater as portas do judiciário e o pleito dele vai ser satisfeito. Agora, o judiciário, quando vai pleitear a sua recomposição a quem de direito, que é o encaminhamento do projeto, vira um assunto na mídia como se estivesse pedindo aumento. Então, a gente não se abstém de discutir nenhum assunto, ainda que seja antipático, mas a gente precisa discutir em termos honestos. Qual é a magistratura que nós queremos? Não adianta ficar falando de que juiz ganha 70, 100 mil reais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nenhum juiz ganha 70, 100 mil reais. Se tem um contra-cheque de 100 mil reais, é porque tem verbas que não foram pagas lá atrás, férias que ficaram... Imagine um funcionário há 4 anos sem receber um mês de férias. Ele iria à justiça e teria seu pleito satisfeito imediatamente. Você não pode deixar um funcionário há 1, a 2, a 3 anos sem receber um mês de férias. O judiciário fica anos sem pagar as férias para os seus magistrados. E aí, quando ele vem e quita esse passivo, esse olerite sai na imprensa dizendo, olha, um juiz ganhou 100 mil reais. Nenhum juiz ganha 100 mil reais. Tenha certeza que se isso aconteceu em determinado mês, é porque alguma verba não foi paga no mês de referência. Pedi 2 minutos e me alonguei por quase 5, Pedro. Peço desculpas. Doutor Oséias, alguma consideração aí ou passamos, doutor Oséias? Eu concordo plenamente com a doutora Vanessa. A magistratura perdeu muito incentivo, perdeu muito atratividade para os melhores juízes, as melhores cabeças, os melhores valores. Começou lá atrás, quando se perdeu os quinquênios, que era uma forma de dar uma certa dinâmica de aumento indireto de salário e ajustamento pelo tempo de serviço prestado e adaptação. Aquilo era uma forma que o funcionário público tinha muito eficiente de valorizar o trabalho do juiz, né? De agregar quinquênios a cada 5 anos e ter o seu prêmio, etc. Tudo isso caiu. E agora o que nós temos é isso aí. E quanto à produtividade, é incrível como, de fato, com a pandemia, o sistema remoto acabou dando um grande avanço na produtividade do trabalho do judiciário. Verdade que ainda tem ainda algum probleminha com relação aos processos físicos, que agora, embora em número bastante reduzido e com grande incentivo para que se tornem processos digitais,
ainda não atingiu plenamente os objetivos que foi proposto pelo tribunal de digitalização 100%. Mas há um avanço realmente notável e a doutora Vanessa, com o seu trabalho e a sua liderança, coloca muito claro as coisas. Muita gente fala que o juiz ganha 70, 80 mil reais. Não é bem isso, é exatamente esse problema. É que as verbas que ficam disponíveis nem sempre conseguem ser pagas a tempo, né? Quando na atividade privada, se isso acontece, tem consequências graves para quem não paga, para nós não, tem que ficar esperando até de um orçamento para o outro para poder receber fatiadamente, parceladamente os seus atrasados. Como eu, que estou aposentado já há bastante tempo e até hoje recebo atrasados de verbas que eu tinha direito exatamente quando eu estava na ativa. Isso é uma realidade, isso é um fato, isso é importante ser considerado, mas que quem está lá fora não vê, só vê o lado seguinte. É como diz o outro, só vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Doutor Henrique Nelson Calandra está conosco no Linha Direta com a Justiça. Seja bem-vindo aí, doutor Calandra, para falar conosco sobre essa questão aqui que está em debate, que é a questão de vencimentos e aqueles que são classificados, às vezes, como privilégios dos magistrados, doutor Calandra. Boa tarde, Pedro. Boa tarde à minha presidente Vanessa Matheus, mais uma vez, ao meu querido José, a Viviana, a você, Pedro, ao Roger, ao Kelly, a todos que nos apoiem. Sobretudo, uma saudação aqui do fundo do coração para o Fausto Silva, que veio alegrar as nossas noites, a hora da boa notícia. Eu falava sempre para o nosso presidente, Dom Carlos Saad, que precisava ter uma televisão de notícias boas. A Band, no horário, depois do Jornal da Band, Pedro, está oferecendo a possibilidade do brasileiro sorrir, de ver coisas muito interessantes, e o Fausto, que é um pilar na comunicação brasileira, ele tem dito ao que veio, programa de alta qualidade. Eu, quando vi isso, eu pensei que o nosso presidente, João Carlos Saad, ia ficar louco, né? Fazer uma coisa dessa. Mas, realmente, o nosso presidente ousou e a Band está dando motivos para o brasileiro ligar a televisão, ter informação de qualidade e poder sorrir, se alegrar e se entreter. Eu queria dizer ainda sobre o tema da reposição salarial do magistrado, tão brilhantemente exposto pelo Zéias, pela nossa presidente Vanessa Matheus. Há alguns episódios que às vezes não saem na manchete do jornal, né? Nós, na década do ano 2000, nós substituímos o Diário Oficial de papel por Diário Oficial digital. Isso salvou umas 10 florestas amazônicas, propiciou ao Poder Judiciário uma economia absurda em termos de gasto e nos trouxe uma performance ambiental, uma performance de atividade produtiva. E agora, na pandemia, os juízes brasileiros, de um modo geral, são mais de 10 mil, estão pagando toda a conta de energia elétrica que consomem durante o expediente diário, e quando eles pedem uma reposição da inflação, porque a conta de energia elétrica sobe aos galopes e o salário do juiz não sobe um tostão, e você faz audiências da sua casa com a sua energia, tem que ligar o seu computador na sua casa e fazer tudo isso que a gente fazia no gabinete, tem que fazer em casa, e propicia uma economia real para o tribunal, porque é menos gente circulando nos prédios, menos risco de contágio pela Covid, maior índice de produtividade, maior agilidade no atendimento aos advogados e às partes e a tudo que foi criado nesse momento. E fica aqui o meu abraço à nossa presidente, representando aqui juízes e juízes brasileiros, ao nosso presidente Geraldo Pinheiro Franco, que encarou esse período de pandemia com aquela coragem dos voluntários da Revolução de 32, que o pai dele é dessa época, né?
e Nelson Pinheiro Franco, que foi presidente do nosso tribunal, mogiano que nem eu. E então eu fico para sublinhar essas coisas. Nós hoje não temos mais aposentadoria integral para os novos magistrados. O magistrado do século XXI não tem mais aposentadoria integral. O salário, como disse a nossa presidente, está 20% mais baixo. E nem tudo é politicagem, época de eleição, meter o pau, falar que juiz tem aquilo. Eu mesmo, Vanessa, estou há 10 anos na fila de precatório para receber de volta um desconto que foi feito a maior no meu salário quando eu estava na ativa e até hoje não me devolveram. Outro dia me ligaram em casa oferecendo R$3 mil para um crédito de R$190 mil. Foram anos de desconto ilegal, irregular de previdência, que veio a origem ao Instituto de Previdência. Nós tivemos que pagar para devolver, vá para a fila do precatório, aguarde 10 anos. E se ele achar ruim, porque está muito velho, pode morrer amanhã, vende seu crédito por R$3 mil, ao invés de tudo aquilo que foi descontado do seu salário. Então, no dia que eu recebi o salário, o desembargador recebeu não sei quanto mil a mais do teto. Porque faz 10 anos que eu estou esperando para receber um precatório. E algum dia vou receber, se não morrer antes. Espero que Deus me conceda a faculdade da vida para poder receber essas visões maravilhosas da nossa presidente Vanessa Matheus e o meu guru, José da Viviana, me passam sempre. E dizer, Pedro, nós cumprimentamos a Brant, agradecemos e desejamos sucesso nessa trajetória brilhante da televisão brasileira, mais de 80 anos de rádio, mais de 60 de televisão, e nós continuamos aí nessas décadas de serviço voluntário para servir você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, do Sistema Bandeirantes de Comunicação. Doutora Vanessa, vamos seguir então aqui nos nossos assuntos, né, que nós relacionamos para esse primeiro bloco do Linha Direta com a Justiça. A Rádio Bandeirantes tem noticiado as notícias aí relacionadas ao caso daquele congolês, né, que foi executado no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E um outro assunto da semana é o debate sobre a liberdade de expressão, né, pela repercussão que nós tivemos aí num canal de podcast nessa semana. Queria que a senhora trouxesse aqui elementos a respeito desse debate, dos limites da liberdade de expressão, o que a legislação brasileira coloca, o que pode ser acrescentado a respeito desse episódio. Foram episódios tristes que aconteceram essa semana, episódios muito tristes, mas que provocaram uma reflexão. E eu acho que uma discussão em que a gente pode superar qualquer polarização. Nenhum direito de expressão é absoluto. Aliás, vamos deixar uma outra coisa clara. Nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. A gente tem um sistema de direitos na nossa Constituição, de princípios e que se contrapesam e se contrabalançam, em que cada direito é limitado pelo exercício de um outro direito. E quando a gente tem dois direitos em conflito, a gente tem que saber qual é o bem tutelado, qual é a prevalência do bem tutelado e tentar harmonizá-los, que é o princípio da harmonização dos direitos. Então, muito se tem falado sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é, nunca foi e não pode ser absoluta, porque ninguém tem o direito de se expressar de forma a praticar delitos. A liberdade de expressão não permite a prática de um crime. E você tem vários crimes que você pratica mediante a sua expressão. Você tem os crimes de injúria, de calúnia, difamação, os crimes de ódio. Você tem expressões que incentivam as práticas odiosas. Você tem expressões, você tem discursos que colocam populações em risco. Então, não se pode argumentar
que qualquer direito é absoluto, nem o direito de expressão. Ele é balizado pelo direito do outro. Então, se a sua expressão coloca um povo em risco, coloca uma minoria em risco, coloca alguém em risco, nem que seja não uma minoria, mas que coloque alguém em risco, você não tem direito de praticar falas racistas, você não tem direito de praticar falas homofóbicas, você não tem direito de praticar falas odiosas nem falas discriminatórias. Então, o direito de expressão, assim como nenhum outro direito no mundo, é absoluto. Então, eu acho que sirva, que os episódios lamentáveis sirvam para reflexão. Eu acho que é dessa forma que a gente avança. Sirvam para reflexão, sirvam para discussão, como num programa como hoje, em que a gente tem a possibilidade de falar de princípios, de harmonização constitucional de princípios, de uma forma clara, para que a gente consiga colocar isso numa linguagem muito simples para ser discutida perante a população e que todo mundo entenda onde é que estava o erro ali. Ninguém tem o direito de dizer eu sou a favor do extermínio de um povo. Então não é uma questão de liberdade de expressão, é quais os limites dessa liberdade. E eu acho que quando a gente passa pro absurdo, pro limite, fica mais fácil exemplificar quais são as vedações e por que elas existem. Elas têm uma razão para existir. Muito bem, doutor Oséias, o que o senhor pensa aí a respeito dessa questão da liberdade de expressão? A Constituição é clara nos limites da liberdade de expressão? O sistema de interpretação, a chamada hermenêutica das normas jurídicas, tem no Canutilho uma explicação exatamente o que a doutora Vanessa acabou de dizer. Quando dois princípios constitucionais relevantes se chocam, o caso concreto é que vai determinar a escolha de qual é contemporâneo e adequado para ser aplicado naquele caso concreto. Então, está sempre assim, flutuando os princípios, né? Um sobre o outro, de acordo com a condição específica de cada caso concreto, né? E liberdade de expressão não é a liberdade para cometer crime. Esquecer o que aconteceu com o nazismo, com a perseguição dos judeus e o massacre de mais de 6 milhões de judeus, é um absurdo pensar nisso. Uma pessoa que pensa assim tem uma falta de sensibilidade, uma falta de noção das coisas que entristece. E ainda mais quando esse rapaz que cometeu esse deslize vem dizer que estava bêbado, que estava alcoolizado. Meu Deus, alguém que está alcoolizado, formador de opinião, venha ao público para falar uma bobagem dessa, para falar um absurdo desse. Quer dizer, é doloroso que se vê um tipo de coisa dessa, e vê ainda negacionismo e absurdo dizer que não existiu Dachau, que não existiu Auschwitz, que não existiam outros campos de concentrações e que não houver experiências humanas, com cobaias humanas, com a prisão dos judeus e o massacre dos judeus. Ainda hoje nós temos um absurdo de quem nega essa realidade e esses fatos, né? E por isso nós temos tudo isso que entristece a humanidade e faz com que eu me sinta como se eu fosse o Atlas, carregando todos os pecados do mundo nas minhas próprias costas, porque eu me sinto um pouco parte das mesmas pessoas que fazem esses absurdos e a culpa recai em mim. Eu me sinto culpado de que esses seres humanos ainda cometem esse tipo de conduta. Realmente é um absurdo e nós temos que punir duramente isso e fazer com que essas pessoas tenham consciência da história e do que aconteceu para que isso não se repita jamais. Doutor Henrique Nelson Calandra. Bom, eu quero dizer que na minha casa, minha mãe vai fazer 102 anos no final desse mês. E nós éramos 8 filhos, mais 4 sobrinhos que minha mãe acabou de criar. 12. Sentados numa mesa, meu pai e minha mãe. Então, a disciplina sempre reinou na nossa casa com muita harmonia. Então, eu queria fazer um apelo, está aqui uma mãe cuidadosa, que é a doutora Vanessa, presidente da nossa associação, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Esse caso desse blogueiro, comunicador, ele é fruto, muitas vezes, da nossa omissão. Porque nós largamos as crianças com tablet, com isso, com aquilo, e eles se habituam à solidão, se habituam a entrar em sites e a dizer coisas impróprias, e tudo isso vai corroendo a própria
questão básica, que é a vida em harmonia dentro da sociedade. O José já falou tudo, não há direito absoluto. No tempo da faculdade, a gente andava com um pedacinho de papel lá na PUC e dizia que era jornal. E por causa disso levava paulada, era preso, essa coisa toda. Porque diziam que a gente queria derrubar o governo. A gente queria mesmo, se pudesse, com aquele pedacinho de papel, se derrubava. Mas coisas absurdas nós não fizemos. Nós tínhamos a nossa opinião forte, vigorosa, e nós expressávamos isso através do TUCA, o Teatro da Universidade Católica, que foi até incendiado pelo governo de turno, como dizem os nossos colegas latino-americanos. E eu acho que o que vem de exemplo, nesse caso, esse senhor que usa o apelido de Monark, né, uma bicicleta famosa, e que faz coisas que não poderia fazer, dizendo que estava embriagado. Imagina uma pessoa que se embriaga, atropela e mata alguém. Vai ser preso, vai ser processado e vai ter que ser punido por isso. Então, a bebida alcoólica não é desculpa nem escudo para condutas ilegais. Fica aqui primeiro, o nosso apelo às mães, aos pais, aos avós, como nós, né? E nós não podemos ficar tão distante da nossa família que acabam produzindo coisas absurdas. Às vezes somos mais antigos, temos neto, bisneto, essa coisa, que para a Vanessa ainda não chegou nem perto, né? Mas nós queremos, mesmo nós que achamos que a avó é para educar neto, né? Fazer vontade, essa coisa toda. Eu acho que referências como a Zé e outras pessoas muito sábias, já avançadas na idade, não podem deixar de existir em relação aos filhos, aos netos. A gente não pode perder o direito, Vanessa. Eu até tenho uma Vanessa na minha família, de abraçar, beijar a minha filha, de conversar com ela, de chorar junto com ela nas dificuldades, porque é essa quebra da comunicação, é essa comunicação violada, é essa comunicação completamente monstra que nós temos, que está produzindo esse tipo de coisa. Nazismo existiu, racismo existiu, daqui a pouco vão querer fazer uma lei para restabelecer a escravidão. Ele quer direitos do partido nazista, talvez tenha que ter o partido não abolicionista, ao contrário. Então, nós não podemos transigir com isso, e eu acho que a Vanessa pode fazer um apelo muito melhor do que eu, porque é mãe, porque é juíza, porque é, junto com o Fernando, chefe da família dela, e ela pode trazer uma mensagem até melhor do que a minha. A minha mensagem é: não deixe o seu filho, o seu neto longe do seu coração. Ele pode entrar em caminhos que você nem imagina e dizer coisas com as quais você não concorda. Se for só por opinião, pode dizer o que quiser. Não para discriminar, para matar uma pessoa negra, participar no comércio de uma milícia, para agredir e matar uma pessoa de outro país que fugiu da violência e veio aqui buscar asilo político, é o absurdo dos absurdos. Então, o nosso prefeito do Rio agiu bem ao destacar o fato, a proteger a família do congolês, porque nós já passamos isso no Rio, quando o nosso cinegrafista da Band foi assassinado no meio da rua, em meio a uma manifestação, por um outro irresponsável, o Silvestre, que foi morto, um grande profissional da Rede Bandeirantes, lá no Rio, pelo simples fato de estar trabalhando. Fica aí meu apelo a pais, mães, avós e amigos. Ser amigo não é dizer sim, eu concordo. Às vezes é divergir, criticar e impedir loucuras como essa. Doutora Vanessa, a gente está se
já dirigindo para o fim desse primeiro bloco. Queria saber se a senhora tem mais algum assunto para puxar aqui com a nossa bancada. O doutor Oséias, eu já aviso, vai continuar com a gente no próximo bloco hoje. O doutor Roberto Oliviano está chegando daqui a pouquinho, mas antes eu passo a palavra para a doutora Vanessa. Obrigada, Pedro. Obrigada por nos dar a oportunidade de sempre vir aqui e discutir de forma tão franca as questões relativas à justiça e à magistratura. Eu queria, só para encerrar, puxar uma palavra, que agora eu não lembro se foi o doutor Oséias ou o doutor Calandra que falou, que é a questão dos penduricalhos da magistratura. A gente tem ouvido muito, e eu tenho certeza que se eu perguntar para alguém que fala penduricalho, a pessoa não faz a menor ideia do que seja o penduricalho. A magistratura recebe algumas verbas, sim, que são além do salário. E eu posso dizer claramente quais são. Recebe férias, como todo cidadão recebe, como todo trabalhador recebe férias. Recebe o terceiro salário, como todo trabalhador recebe, trabalhador vinculado, recebe 13º salário. Recentemente, por conta de uma resolução do CNJ, alguns estados, a maioria deles, tem um programa de assistência à saúde, que na verdade nada mais é do que uma parte de reembolso de gastos com saúde, como tem em muito maior grau na Câmara dos Deputados, por exemplo. Na Câmara dos Deputados, o reembolso é integral de todos os gastos com saúde. Para o Poder Judiciário, não. Esse reembolso é limitado aos gastos com o plano contratado, ou então fornecido um atendimento médico público, um serviço público fornecido pelo próprio tribunal. Depende de cada estado. Então, quando a gente fala em penduricalhos da magistratura, na verdade, esses penduricalhos são, na maior parte das vezes, férias, 13º, ou eventualmente algum benefício que não é diferente de um benefício que se contrata, que se oferece num contrato de um bom funcionário de uma empresa. Ninguém estranha, por exemplo, quando uma empresa contrata um bom executivo e fala, olha, os seus benefícios serão este, você vai ter o salário e, além disso, você vai ter um bônus, você vai ter um carro da empresa, a gente vai te pagar um telefone, a gente vai pagar um aluguel para você morar num outro lugar. Isso ninguém estranha. Agora, quando o magistrado recebe parceladamente as férias atrasadas, isso vira penduricalho. Então, a gente precisa, e eu peço, e aqui eu venho pedir mesmo, a colaboração, pelo menos deste veículo de imprensa, que a gente não colabore com essa desinformação à população, porque a população precisa entender que isso é uma campanha de desinformação e que o Poder Judiciário não ganha penduricalhos, não ganha uma fortuna por mês, e é a última instância que a população tem a recorrer quando os seus direitos são violados. Deixo aqui meu abraço e minhas escusas por ter me alongado no tempo. Doutor Henrique Nelson Calandra, para se despedir nesse primeiro bloco aqui dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, uma rápida saudação aí, doutor Calandra, que estamos em cima do tempo aqui. Um abraço. Um abraço, Pedro, um abraço, Zé. Obrigado, Vanessa, por aceitar o nosso convite e obrigado por defender o povo através de um judiciário fortalecido e reconhecido, que é isso que precisa um país democrático. Agradeço ao doutor Henrique Nelson Calandra e à doutora Vanessa Mateus, que estiveram conosco nesse primeiro bloco. O doutor Oséias toma uma aguinha e volta na sequência conosco para o segundo bloco do Linha Direta com a Justiça.